Meditações de Marco Aurélio. Se os deuses discutiam e se aconselharam mutuamente sobre mim e sobre o que me aconteceria, então o conselho foi bom, pois seria difícil conceber um aconselhamento insensato da parte da divindade. Afinal, que razão teriam eles para me provocarem sofrimento? Que ganhariam eles, quer para si próprios, quer para o universo, que é a sua principal preocupação? Mesmo que não tenham pensado especialmente em mim, pensaram pelo menos no universo, e eu tenho de dar as boas-vindas e ser indulgente em relação a tudo o que aconteça em resultado disso. Se, claro, eles não pensaram mesmo em nada, coisa ímpia de acreditar, então ponhamos fim ao sacrifício e à prece e ao voto, e a todas as outras ações pelas quais reconhecemos a presença de deuses vivos no meio de nós. Mas, mesmo assim, e mesmo que seja verdade que eles não se interessam nada pelos nossos assuntos mortais, eu ainda sou capaz de tomar conta de mim próprio e de olhar pelos meus próprios interesses. E o interesse de todas as criaturas reside na conformidade com a sua própria constituição e a natureza. A minha natureza é racional e cívica. Tenho uma cidade, tenho um país, como Marco, tenho Roma, e como ser humano, o universo, e, consequentemente, o que é bom para estas comunidades é o único bem para mim. Tudo o que acontece ao indivíduo é para bem do todo, isto é, só por si, garantia suficiente para nós. Mas, se olhares com atenção, verás também que, em geral, o que é bom para um homem é também bom para os seus semelhantes. Mas bom deve ser aquilo tomado no sentido mais popular, incluindo as coisas que são moralmente indiferentes, tal como os espetáculos no circo ou de outros locais de diversão nos cansam com a sua perpétua repetição das mesmas coisas numa monotonia que torna o espetáculo enfadonho. Também o mesmo se passa com toda a experiência da vida. Na nossa caminhada para cima e para baixo, todas as coisas acabam por ser sempre o mesmo, causas e efeitos por igual. Então, quanto tempo? Pondera com frequência no teu espírito a enorme quantidade de mortos de todas as classes e nações, mesmo até Filistinho, Febo e Origânio. Destes últimos, deixa que os teus pensamentos passem para as hordas de outros. Pensa como devemos seguir daqui, donde tantos oradores já se foram, tantos veneráveis sábios, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, os heróis de outros tempos, os capitães e os reis de tempos posteriores, e com eles Endoxo, os capitães e os reis de tempos posteriores, Hiparco, Arquimedes e muitos outros, espíritos penetrantes, sublimes, homens infatigáveis, cheios de recursos e decididos, também aqueles que gracejaram com a transitoriedade e brevidade desta vida mortal, como Menipo e os da sua escola. Medita muitas vezes sobre estes homens, há muito desaparecidos, como é que eles, digam-me, sofrem agora, mais especialmente aqueles cujos próprios nomes foram esquecidos. Nesta vida só uma coisa é preciosa: viver os nossos dias em verdade e em justiça e em caridade, mesmo para com os falsos e mesmo para com os injustos. Quando te apetecer um tônico para te animar, pensa nas boas qualidades dos teus amigos, a capacidade de um, a modéstia do outro, a generosidade de um terceiro e por aí afora. Não há remédio mais seguro para o desânimo do que ver os exemplos das diferentes virtudes que os caracteres daqueles que nos rodeiam tão claramente patenteiam. Mantém-nos bem diante dos olhos. Aborrece-te o fato de pesares só uns tantos quilos em vez de 80? Por que então afligirmos-nos por viver só uns tantos anos e não mais?
Uma vez que estás satisfeito com a medida da substância que te foi concedida, faz o mesmo em relação à medida do tempo. Tenta convencer os homens pela persuasão, mas age contra a sua vontade se os princípios da justiça se mandarem. E se alguém usar da força para te impedir, segue uma via diferente. Deves resignar-te sem angústia e transformar o obstáculo numa oportunidade para o exercício de tua virtude. Lembra-te de que a tua tentativa esteve sempre sujeita a reservas. Tu não estás a apontar para o impossível. Então, para quê? Simplesmente para a tentativa ela própria. Nisto conseguiste e, com isso, atingiste o objetivo da tua existência. O homem de ambição pensa encontrar o seu bem nas atuações dos outros, o homem do prazer nas suas próprias sensações, mas o homem de compreensão nas suas ações. Tu não és obrigado a formar uma opinião sobre este assunto que tens pela frente, nem a perturbar a tua paz de espírito. As coisas em si mesmas não têm o poder de te arrancar um veredito. Habitua-te a prestar muita atenção ao que os outros dizem e tenta o mais possível entrar no espírito de quem fala. O que não é bom para a colmeia também não é ó para a abelha. Se a tripulação resolveu caluniar o seu timoneiro, ou os doentes, o seu médico, haverá mais alguém a quem eles deem ouvidos em seu lugar. E como é que esse outro seria capaz de garantir a segurança dos marinheiros ou a saúde dos doentes? Quantos daqueles que vieram ao mundo comigo não o deixaram já? A um homem com interícia, o mel parece amargo. A alguém mordido por um cão raivoso, a água causa horror. Para as crianças, uma bola é um tesouro valioso. Então, por que cedo ou a cólera? Então, por que cedo eu? Então, por que cedo eu a cólera? Porque poder-se-á supor que o pensamento errado de um homem tem menos efeito sobre ele do que a bilis na iterícia ou o vírus na hidrofobia. Ninguém te pode impedir de viver de acordo com as leis da natureza pessoal, e nada te pode acontecer que vá contra as leis da natureza mundo. Que tristes criaturas são os homens a quem o povo procura agradar, que tristes fins eles perseguem, porque tristes meios. Que depressa o tempo apagará todas as coisas. Quantas não apagou ele mesmo agora? Ó, que é o mal? Uma coisa que tu já viste vezes sem conta. E tal como em relação a todos os outros tipos de ocorrências, lembra-te de pronto que isto também já tu testemunhaste muitas vezes, porque em toda parte, em cima e embaixo, tu não vais encontrar nada senão sempre as mesmas coisas. Elas enchem as páginas de toda a história, antiga, moderna e contemporânea. Enche as nossas cidades e os nossos lares hoje. A novidade é coisa que não existe, tudo é tão trivial quanto transitório. Os princípios só podem perder a sua vitalidade quando as primeiras impressões de que derivam já mergulharam na extinção. E compreende-te a ti atiçar o fogo de modo a fornecer-lhe continuamente uma chama renovada. Eu sou perfeitamente capaz de formar a impressão certa de uma coisa, e dada esta capacidade, não preciso de me inquietar. Quanto às coisas que estão para além do meu entendimento, elas não dizem respeito ao meu entendimento. Uma vez aprendido isto, continuas de pé. Uma nova vida estás a teu alcance. Só tens de ver as coisas, uma vez mais, à luz da tua primeira e mais antiga visão, e a vida começa de novo. Um palco ambulante, vazio, uma peça de teatro, rebanhos de ovelhas, manadas de gado, uma luta de lanceiros, um osso agitado no meio de um monte de cachorros, uma migalha atirada para dentro de um lago de peixes, formigas carregadas e a trabalhar, ratos amedrontados em correria,
marionetas a sacudirem-se nos seus cordéis. Isto é a vida. No meio de tudo isto, tu deves tomar o teu lugar com boa disposição e sem desdém, mas consciente de que um homem não vale mais do que as suas ambições. Numa conversa, repara bem no que está a ser dito, e quando chega a ação, no que está a ser feito. Neste último caso, vai logo ver qual o objetivo proposto, e no outro, certifica-te daquilo que se quer dizer. Está o meu entendimento à altura da minha tarefa ou não? Se está, aplico-o ao trabalho como ferramenta oferecida pela natureza. Se não, ou abro caminho, se a função o permitir, a alguém mais capaz de realizar a tarefa, ou faço o melhor que posso com a ajuda de um assistente que tirará partido da minha inspiração para realizar o que é oportuno e útil para a comunidade. Porque tudo aquilo que eu faço sozinho ou com outra pessoa tem de ter como objetivo único o serviço e a harmonia de todos. Quantos daqueles a quem se cantaram louvores tão astissoantes estão já relegados para o esquecimento, e quantos dos cantores eles próprios já desapareceram da nossa vista? Não tenhas vergonha de ser ajudado. A tua obrigação é cumprir a tarefa que te foi confiada, como um soldado na seteira. Mas como o farás se fores coxo e incapaz de trepar as ameias, senão com a ajuda de um camarada? Nunca deixes que o futuro te perturbe. Encontrar-lo-ás se tiver de ser com as mesmas armas da razão que te armam contra o presente. Todas as coisas estão entrelaçadas umas nas outras. Um laço sagrado une-as. Dificilmente se encontrará uma coisa isolada da outra. Tudo está coordenado, tudo trabalha em conjunto para dar forma ao universo uno. A ordem mundial é uma unidade feita de multiplicidade. Deus é uno e impregna todas as coisas. Todo ser é uno, toda lei é una, nomeadamente a razão comum que todas as criaturas pensantes possuem, e toda a verdade é una. Se, como cremos, não pode haver senão um caminho para a perfeição, para seres que não semelhantes em gênero e razão. Se, como cremos, não pode haver senão um caminho para a perfeição para seres que são semelhantes em gênero e razão. Rapidamente, cada partícula de matéria desaparece na substância universal. Rapidamente, cada elemento de causação é retomado pela razão universal. Rapidamente, a memória de todas as coisas é enterrada no abismo da eternidade. Para um ser racional, um ato que se conforma com a natureza é um ato que se conforma com a razão. Pôr-se ou ser posto de pé? Num sistema que inclui diversos elementos, aqueles que possuem razão têm o mesmo papel a desempenhar que os membros do corpo num organismo que é uno, sendo similarmente constituídos para mútua cooperação. Esta reflexão impressiona-te-á mais fortemente se disseres constantemente a ti mesmo: eu sou um membro do todo complexo das coisas racionais. Se te considerares apenas como uma parte meros, não tens verdadeiro amor à unidade, nem alegria no desempenho dos atos de boa vontade por si próprios. Praticá-los como simples obrigação e não como bons serviços para ti mesmo. Aconteça o que acontecer, as partes de mim que possam ser afetadas pela sua incidência, elas que se queixem disso. Se quiserem, quanto a mim, não vejo a coisa como um mal, não me sinto magoado, e nada me pode obrigar a vê-lo dessa maneira. Faça o mundo o que fizer, diga o mundo o que disser, o meu papel é continuar a ser bom. Tal como uma peça de ouro, ou uma esmeralda, ou um manto de púrpura, repete sempre: faça o mundo o que fizer, diga o mundo o que disser, o meu papel é continuar a ser uma esmeralda e conservar a minha cor verdadeira.
A razão mestra nunca é vítima de qualquer perturbação vinda de si própria. Nunca, por exemplo, suscita paixões dentro de si. Se outro pode inspirar-lhe terror ou dor, que o faça, mas ela, por si mesma, nunca permite que as suas próprias assunções a desviem para tais disposições. O corpo que, por todos os meios, cuide por si próprio de evitar o traumatismo. Se puder, se ficar ferido, que o diga. Mas a alma, que é a única que pode conhecer o medo ou a dor, e de cujo julgamento depende a existência, não se magoa, não se pode forçá-la a um veredito. A razão mestra é autossuficiente e não conhece necessidades, a não ser aquelas que ela cria para si mesma, e por isso não pode experimentar perturbações ou obstruções, a não ser que elas sejam de sua própria criação. Felicidade, por derivação, significa um Deus interior, isto é, uma boa razão mestra. Felicidade por derivação significa um bom Deus interior, isto é, uma boa razão mestra. Então, vã fantasia, que andas tu a fazer aqui? Vai-te, em nome de Deus, como vieste. Não quero nenhuma de vós. Eu sei que o que vos traz aqui é um longo hábito, e não vos quero mal, mas ponde-vos a andar. Nós fugimos à mudança, contudo, há alguma coisa que possa nascer sem ela. O que é a natureza? O que é que a natureza considera de mais querido ou mais próprio para si mesma? Poderias tu tomar um banho se a lenha da fogueira não sofresse uma mudança? Poderias tu alimentar-te se a comida não sofresse uma alteração? Serás possível para uma coisa útil a realização sem mudança? Não vês, pois, que a mudança em ti próprio é da mesma ordem e não menos necessária à natureza? Todos os corpos passam pela substância universal, como que entrando e saindo de um curso de água impetuoso, aderindo e trabalhando como um todo, como fazem os nossos membros físicos uns com os outros. Quantos Crisipos, Sócrates, Epitetos é que o tempo já engoliu no seu abismo. Lembra-te disto quando tens de lidar com qualquer homem ou coisa, sejam eles quais forem. Só uma coisa que me perturba: o medo de poder fazer qualquer coisa que a constituição do homem não permite ou desejaria que fosse feita de outro modo, ou proíbe até um dia futuro. Em breve terás esquecido o mundo e em breve o mundo te terá esquecido. O que distingue particularmente o homem é o amar, é ser bom, ajudar os seus semelhantes sempre que puder. É amar mesmo aqueles que erram e descaminham. Tal amor nasce logo que tu realizes que eles são teus irmãos, que eles andam a tropeçar por ignorância e não por vontade própria, que dentro de pouco tempo ambos já não serão, e sobretudo que tu mesmo não ficaste magoado porque a tua razão mestra não ficou minimamente pior do que era. Da substância universal, como da cera, a natureza molda um potro e depois destrói-o, e usa a matéria para fazer uma árvore, depois um homem, e a seguir outra coisa qualquer. E nenhum destes dura mais do que um breve espaço de tempo aqui na vida. Eterno só a nossa alma, criada por Deus. Quanto à embalagem propriamente dita, ser partida aos bocados não é maior sofrimento do que ser montada. Um ar zangado é totalmente contra a natureza. Se é assumido muitas vezes, a beleza começa a morrer e no fim apaga-se irremediavelmente. Deves tentar compreender que isto revela falta de racionalidade, porque se nós perdemos a capacidade de perceber os nossos erros, para que continuar a errar? Mudes. Se nós perdemos a capacidade de perceber os nossos erros, para que continuar a errar? Mudes o quanto antes. Um breve instante só
e a natureza, o juízo universal, altera tudo o que tu vês, e da tua substância farás coisas novas, e de novo outras a partir daquelas, para a perpétua renovação da juventude do mundo. Quando alguém te ofende, que o teu primeiro pensamento seja este: com base em que conceito de bem e mal é que isto foi feito? Uma vez isto sabido, o espanto e a cólera darão lugar à piedade, porque ou as tuas próprias ideias sobre o que é bom não são mais avançadas do que as dele, ou pelo menos têm alguma semelhança com elas, e, neste caso, é teu dever, evidentemente, perdoar-lhe. Ou então, por outro lado, evoluíste para além da suposição de que tais atos são bons ou maus e, portanto, será tanto mais fácil seres tolerante em relação à cegueira do outro. Não te entregues aos sonhos de ter aquilo que não tens, e pensa sim nas superiores bênçãos que de fato possuis, e depois lembra-te com gratidão de como as desejarias se não tivesses. Ao mesmo tempo, porém, tem cuidado, não vá o deleite que delas tiras levaste. Ao mesmo tempo, porém, tem cuidado, não vá o deleite que delas tiras levar-te a carinhá-las de tal maneira que a ideia da sua perda destrua a tua paz de espírito. Recolhe-te em ti próprio. A nossa razão mestra nada mais exige do que agir de maneira justa e, com isso, conseguir a tranquilidade. Liberta-te de todas as fantasias. Deixa de ser uma marionete da paixão. Confina o tempo ao presente. Aprende a reconhecer cada experiência pelo que ela é, quer seja tua ou de outro. Divide e classifica os objetos dos sentidos em causa e matéria. Medita sobre a tua última hora. Deixa o comportamento incorreto de teu vizinho com ele mesmo, que foi quem o ensinou, quem o iniciou. Deixe o comportamento incorreto do teu vizinho com ele mesmo, que foi quem o iniciou. Fixa o pensamento naquilo que está a ser dito e deixa o Espírito penetrar todo aquilo que está a ser feito e também naquilo que o está a fazer. Veste-te com a esplendorosa simplicidade e com o respeito por ti próprio e com a indiferença por tudo o que fique fora do reino da virtude ou pelo vício. Ama a humanidade, trilha os caminhos de Deus, tudo submetido à lei, diz o sábio, e que importa que o seu dito se refira só aos átomos. A nós basta-nos a nós basta-nos lembrar que todas as coisas estão de fato submetidas à lei. 3 palavras mais suficientes: da morte, dispersão, se o mundo é uma confluência de átomos, extinção ou transmutação, se é uma unidade. Da dor, se é para além do suportável, acaba conosco. Se dura, pode ser suportada. O espírito, mantendo-se afastado do corpo, conserva a sua tranquilidade e a razão mesma fica imune. Quanto às partes afetadas pela dor, elas que declarem o seu sofrimento se puderem. Da fama, examina os espíritos dos teus seguidores, as suas ambições, as suas aversões. Além disso, reflete sobre como nesta vida as coisas de hoje são rapidamente enterradas sobre as de amanhã, e até como uma camada de areia em turbilhão fica rapidamente coberta pela seguinte. Se um homem tem grandeza de espírito e o sopro de visão para contemplar todo o tempo e toda a realidade, pode ele olhar para a vida humana como coisa de grande importância? Não pode. Portanto, não pensará na morte como qualquer coisa a temer? Não. De Platão. É sina dos príncipes serem criticados por agirem corretamente. De Antístenes. É pena que as feições se organizem e ajustem obedientemente, tal como o Espírito manda,
enquanto o mesmo espírito se recusa a organizar-se e ajustar-se. Não aflijais o vosso espírito no decurso das coisas, elas não cuidam da vossa aflição. Aos deuses imortais e também a nós próprios dai alegria. Tal como as espigas de milho, também as vidas dos homens são ceifadas, esta poupada e aquela cortada. Se o céu não cuida de mim, nem dos meus filhos, deve haver uma boa razão, mesmo para isso. A razão e a boa sorte estão ambas do meu lado. Não há lágrimas para aqueles que se lamentam, nem pulsação acelerada. Eu bem podia responder-lhe: estás enganado, meu amigo, se pensas que um homem de valor deve passar o tempo apesar as perspectivas da vida e a da morte. Ele só tem uma coisa a considerar ao praticar qualquer ação e que é esta: se está a agir bem ou mal, como homem, bom ou mal, de Platão. A verdade da questão é esta, meus senhores. Uma vez ocupado o seu lugar, ou porque lhe parece o melhor para ele, ou por obediência a ordens, creio que um homem é obrigado a ficar e enfrentar o perigo, não dando atenção à morte ou a qualquer outra coisa, exceto a desonra. De Platão. Mas peço-te, meu amigo, que penses que é possível que a nobreza e a bondade possam ser uma coisa diferente de nos resguardarmos a nós e aos nossos amigos no perigo e considere-se um verdadeiro homem, em vez de se agarrar à vida a todo custo, não deverás remover do espírito a questão de saber quanto tempo podes ter de vida. Enquanto isso, sejas bom, amigo, companheiro, caridoso, isto tudo será de muita valia para o teu futuro. Aproveita para fazer o bem enquanto puderes, porque isso, cada semente plantada, é colheita de ouro. Cada semente plantada é uma colheita que durará séculos de bonanças e felicidades e alegria. Que deixe isso à vontade de Deus na crença de que as nossas mulheres têm razão quando nos dizem que nenhum homem pode escapar ao seu destino, e ele que se entregue ao problema seguinte, a melhor maneira de viver a vida que lhe foi destinada. De Platão. Examina as estrelas que giram como se tu próprio andasses no meio do seu curso. Observa com frequência a dança das mudanças dos elementos. Visões deste tipo expurgam da escória a nossa vida presa à terra. Platão tem uma bela frase: quem quer dissertar sobre o homem deve examinar, como se de uma alta torre de vigia, as coisas da terra, as assembleias para a paz e para a guerra, a agricultura, os acasalamentos e as separações, os nascimentos e mortes, os tribunais ruidosos, os desertos solitários, as pessoas estranhas de todos os tipos, as festas, os lutos, os negócios, observando toda aquela mistura colorida e a ordem harmoniosa que é trabalhada a partir das contradições. Lança um olhar para o passado, como os seus impérios em mudança, que se erguem e caem, e assim podes prever o futuro também. A matriz será a mesma, até ao mais pequeno pormenor, porque ele não pode deixar de acertar o passo com a firme caminhada da criação. Ver a vida dos homens durante 40 ou durante 40 mil anos é tudo mesmo, porque que mais haverá para veres? Tudo o que nasce da terra a ela tem de regressar. Tudo o que cresce de semente do céu para o céu voltará, pela desintegração, isto é, da sua estrutura atômica e dispersão dos seus elementos indiferentes. O que, por de lado, as carnes e as bebidas e as amenidades, as marés do destino, e escapar assim à morte. As brisas que sopram de Deus têm de ser encaradas com remos diligentes e corações resignados. Mas astuto,
na arena, sem dúvida, mas não mais dedicado à causa pública, mais discreto, mais disciplinado às circunstâncias, mais indulgente para com os descuidos do vizinho. Se um feito pode ser realizado de acordo com aquela razão que os homens partilham com os deuses, não há nada a temer. Donde quer que se apresente uma oportunidade de serviço para qualquer ação que o progrida em obediência às leis do nosso ser, não temos de ficar à espera de qualquer mal. Ao teu alcance está, a todas as horas e a toda a parte, uma religiosa aceitação dos acontecimentos do dia que nos chegam, um tratamento justo dos companheiros do dia e uma escrupulosa atenção às impressões do dia, para que nenhuma delas obtenham admissão não sancionada. Não olhes furtivamente os instintos que regem outros homens. Antes, mantém os olhos postos no objetivo para que a própria natureza te guie. A natureza mundo a falar pelas circunstâncias e a tua própria natureza a falar pelos chamamentos ao dever. Os atos dos homens devem estar de acordo com a sua constituição natural, enquanto todas as outras criações são constituídas para o serviço dos seres racionais de acordo com a lei geral, segundo a qual os inferiores existem para o bem dos superiores, estes são constituídos para se servirem mutuamente. A primeira de entre todas as características da constituição do homem, portanto, é o seu dever para com os da sua espécie. A seguir vem a obrigação de resistir aos sussurros da carne, porque é uma função particular da sua razão e inteligência manter uma barreira tal à volta das suas obras, que elas não sejam suplantadas pelas dos sentidos e instintos, que são ambas de qualidade animal. O espírito exige o primeiro lugar e não vergará a sua opressão. E muito bem, uma vez que a natureza o formou para se servir de tudo o resto. E, em terceiro lugar, a constituição de um ser racional deve torná-lo incapaz de indiscrição e à prova de impostura. Deixa que a razão, a timoneira, e só ela, rume a direito, firme nestes três princípios, e assegura-te de que ela chegue pelos próprios meios. Pensa como se tivesses morrido hoje, como se a história da tua vida tivesse terminado e a partir daí, olha aquilo que o tempo futuro te possa dar como um extra, não contratado, e vive-o em harmonia com a natureza, amando a tudo e a todos. Não ames senão aquilo que chega a ti, tecido no padrão do teu destino, porque o que poderia servir mais eficazmente às tuas necessidades. Em qualquer situação difícil, põe os olhos nos casos de outros homens que sofreram uma crise idêntica com indignação, espanto e alarido. Onde estão eles agora? Em parte nenhuma. Então, por que queres seguir-lhes o exemplo? Deixa antes os humores dos outros aos seus donos, os seus servos, e esforça-te por transformar o acontecimento numa boa causa. Assim estarás a utilizá-lo da melhor maneira e ele servir-te-á como material de trabalho. Em todos os atos, que a tua autoaprovação seja o único objetivo, tanto do teu esforço como da tua intenção, tendo sempre em mente que em si mesmo o acontecimento que induziu o teu ato é uma coisa sem consequências para nenhuma delas. Escava dentro de ti. Aí está a fonte do bem. Escava continuamente e ele irá fluir sempre. Deixa também que o teu porte corporal seja firme, sem contorções, quer em movimento, quer em repouso. Tal como o espírito transparece na cara, empresta-lhe uma expressão composta e decente. Também o mesmo deve ser exigido dele em relação a todo o corpo. Tudo isto, porém, deve ser assegurado sem nenhuma espécie de afetação. A arte de viver é mais
como uma luta do que como uma dança, na medida em que também exige uma postura de firmeza e de alerta contra qualquer investida inesperada. Aprende sempre a conhecer o caráter daquelas cuja aprovação queres conquistar, bem como os seus princípios condutores. Examina as fontes das suas opiniões e dos teus motivos e, desta maneira, não os irás culpar das suas ofensas involuntárias ou sentir a falta da sua aprovação. Alma nenhuma, já se diz, é privada da verdade por sua vontade, e o mesmo se aplica à justiça, ao autodomínio, à bondade ou a qualquer outra virtude. Não há nada que mais precises de ter constantemente em mente do que isto. E isto vai ajudar-te a uma maior gentileza em todas as tuas relações com as pessoas. Quando em sofrimento lembrar-te de imediato de que não há nisso nada de vergonhoso, nem nada de prejudicial ao espírito timoneiro, que não sofre nenhum dano, nem no aspecto racional, nem no social. Em muitos casos, a afirmação de Epicuro de que a dor nunca é insuportável ou infinda, desde que nos lembremos das suas limitações e não nos entreguemos a exageros fantasiosos, deve ser uma ajuda. Tenha em mente também que, embora não o percebamos, muitas outras coisas que achamos incômodas são, na realidade, da mesma natureza da dor. Sensações de letargia, por exemplo, ou uma temperatura febril, ou a perda de apetite. Quando inclinado a resmungar contra isto, diz a ti mesmo que estás a ceder à dor. Quando os homens são desumanos, cuida de não sentires em relação a eles o mesmo que eles sentem em relação aos outros seres humanos. Como é que nós sabemos que Telauges pode não ter sido um homem melhor do que Sócrates? Está muito certo argumentar que Sócrates teve uma morte mais digna, ou que discutiu com mais perspicácia com os sofistas, ou que enfrentou mais arduamente os rigores de uma noite gelada, que resistiu vivamente à ordem para prender Léo de Samales, ou que andou pelas ruas com pompa, embora a verdade desta última possa ser questionada. Mas a verdadeira questão a considerar é que espécie de alma tinha ele. Ele não pedia mais do que ser considerado justo em relação aos homens e puro perante os deuses. Evitava o ressentimento pelos vícios dos outros ou a submissão à sua ignorância. Aceitava o que o destino lhe reservava, não o olhando como coisa antinatural, nem o sofrendo como uma aflição insuportável, nem deixando o espírito ser influenciado por experiências da carne. A natureza não misturou o espírito com o corpo tão inextricavelmente que o impeça de estabelecer as suas próprias fronteiras e de controlar os seus próprios domínios. É perfeitamente possível ser semelhante a Deus, mesmo que não se seja reconhecido como tal. Lembra-te de sempre disto, e lembra-te também de que o que é preciso para uma vida feliz é muito pouco. O domínio da dialética ou da física pode ter-te iludido, mas isso não é razão para desesperares de conquistar a liberdade, o respeito próprio, a generosidade e a obediência à vontade de Deus. Vive os teus dias em calma, serenidade, recusando a coerção, embora todo o mundo te ensurdeça com as suas exigências, embora os animais selvagens te dilacerem este pobre invólucro de barro. Em tudo isso, nada pode impedir o espírito de se possuir em paz, de avaliar corretamente os acontecimentos à sua volta e de utilizar prontamente o material que assim lhe é oferecido, para que o juízo diga ao acontecido, isto é, que
Tu és, na essência, seja qual for a maneira como os boatos te pintem e o serviço diga a oportunidade. Tu és aquilo que eu procurava. A ocorrência do momento é sempre uma boa matéria para empregar a razão e a fraternidade. Numa palavra, para as práticas próprias dos homens e dos deuses, porque não há uma só coisa que aconteça que não tenha a sua especial pertinência para Deus ou para o homem. Ela não aparece como um problema novo e intratável, mas como um velho e prestável amigo. Viver cada dia como se fosse o último, nunca perturbado, nunca apático, nunca com atitudes afetadas, aqui está a perfeição de caráter. Os deuses, embora vivam eternamente, não sentem ressentimento por terem de suportar eternamente gerações de homens e os seus erros, e mais, eles mostram por eles até todo cuidado e preocupação possíveis. E vais tu, cuja duração é de apenas um instante, nesta terra, obviamente, perder a paciência, tu que és até um dos culpados? Somos também seres que viverão para todo sempre. Mas aqui estamos de passagem para cumprir aqui a nossa missão da melhor forma, como já disse, sendo bom, sendo amável, prudente, diminuindo toda sorte de vícios ou erradicando por completo todos os nossos vícios. Isso só tem a nos isso só tem a nos fazer crescer cada dia mais, cada dia mais. O vício é algo que nos prejudica e muito prejudica o nosso corpo material e a nossa alma. Só atrasa a nossa evolução, tanto física quanto espiritual. O homem só é feliz quando erradicou de si todos os vícios. Que ridículo é não fugirmos da nossa própria maldade também, o que é possível, e tentarmos fugir das dos outros, o que não é ou não o é. Tudo aquilo que o raciocínio e o social achem irracional ou não fraternal pode por eles ser declarado inferior a eles próprios. Um homem, um homem bondoso, amável, que gosta de fazer o bem ao outro, sempre será agradável a Deus. Um homem que se alimenta com moderação, que não tem nenhuma espécie de vício, mais agradável ainda. E Deus plantará boas sementes em sua estrada para ele próprio colher, porque ele está a merecer a bondade do alto. Quando tiveres feito uma boa ação e outra pessoa beneficiar-se com ela, por que pedir ainda mais? Aplauso para a tua bondade, ou um favor, em troca como fazem os insensatos. Ninguém se cansa de receber benefício, mas o benefício resulta da prática de ações que estão em consonância com a natureza. Nunca te canses, pois, de receber tais benefícios pelo próprio ato de os conferir. O impulso da natureza universal foi criar um mundo bem ordenado. Daí então que tudo o que está a acontecer tem de seguir uma sequência lógica. Se assim não fosse, o objetivo primeiro para o qual se direcionam os impulsos da razão ao mundo seria um irracional. Ter isto presente ajudar-te-á a enfrentar muitas coisas serenamente. A tendência será para afastar a complacência, se te lembrares de que qualquer alegação que tens vivido como filósofo está já fora de questão. De fato, é tão evidente para muitos outros como é para ti próprio, que mesmo hoje ainda estás muito longe da filosofia. Consequentemente, o teu espírito continua em estado de confusão e não fica nada mais fácil adquirir o título de filósofo, e também a tua posição na vida milita constantemente contra isso. Visto isto, a sua verdadeira luz deves banir quaisquer pensamentos sobre como podes parecer aos outros e ficar satisfeito se fores capaz de tornar o que resta da tua vida naquilo que a natureza te manda que seja. Aprende a compreender a sua vontade e não deixes
que nada mais te distraia. Até agora, as tuas peregrinações em busca da vida certa foram mal sucedidas. Não se encontrava na casuística da lógica, nem na riqueza, celebridade ou prazeres mundanos, nem em qualquer outra coisa. Onde está então o segredo? Em fazer o que a natureza do homem procura. Como assim? Adotando os estritos princípios para a regulação do instinto e da ação, tais como princípios relativos ao que é bom ou mal para nós. Assim, por exemplo, que nada pode ser bom para um homem a não ser que contribua para o tornar justo, autodisciplinado, cortar os seus vícios, ajudá-lo a ser bom, tais como princípios relativos ao que é bom ou mal para nós. Assim, por exemplo, que nada pode ser bom para um homem a não ser que contribua para torná-lo justo, que o ajude a dissipar todos os seus vícios, que o torne autodisciplinado, corajoso, independente, bom para com todos e nada mal, a não ser que tenha o efeito contrário em tudo isto. Sobre qualquer ação, interroga-te quais serão as suas consequências para mim. Irei arrepender-me? Dentro, em breve, morrerei e tudo será esquecido. Mas, entretanto, se esse empreendimento é adequado a um ser racional e social que está sujeito à mesma lei que Deus, por que procurar mais? Alexandre, César, Pompeu, o que é eles eram comparados com Diógenes, Heráclito, Sócrates? Alexandre, César, Pompeu, o que é que eles eram comparados com Diógenes, Heráclito, Sócrates? Estes olhavam as coisas e as suas causas, e aquilo de que eram feitas, e os seus espíritos mestres foram fundidos no mesmo molde, mas os outros, que monte de escargos, que infinidade de escravidões. Tu podes despedaçar o coração que os homens, esses continuarão como antes. A primeira regra é mostrar um espírito tranquilo, porque todas as coisas se devem submeter à lei da natureza. E muito em breve tu terás de desaparecer deste mundo, voltar à pátria verdadeira, como Adriano e Augusto, e cada um terás conforme a sua semeadura nesta outra vida. A segunda é olhar as coisas de frente e conhecê-las pelos que elas são, tendo em mente que é teu dever ser um homem bom. Faz, sem hesitação, o que a natureza do homem exige. Diz aquilo que te parece ser o mais justo, mas com cortesia, modéstia e sinceridade. A função da natureza universal é misturar, transpor, permutar, tirar de um estado e transferir para outro. Em toda a parte há mudança e, contudo, não temos de recear nada de inesperado, porque todas as coisas são rígidas por hábitos de longa data, nem mesmo a maneira de as retear varia. Toda a natureza tira satisfação da serena busca do seu próprio caminho. Para uma natureza dotada de razão, isso significa não sancionar qualquer impressão que seja enganadora ou obscura, não dando rédea solta ao impulso para ações que não tenham sentido social, limitando todos os desejos ou rejeições das coisas que estão dentro do seu poder e saudando todas as disposições da natureza com iguais boas-vindas, porque estas disposições fazem tão verdadeiramente parte dela como a natureza de uma folha é parte da planta, salvo que a da folha é parte de uma natureza que não tem sentimentos nem razão e está sujeita à frustração, enquanto que o homem é parte de uma natureza que não só não pode ser frustrada, como também é dotada tanto de inteligência como de justiça, uma vez que atribui a todos os homens de forma igual o seu quinhão de tempo, ser causação, atividade e experiências.
Mas não procures encontrar esta igualdade numa qualquer correspondência entre um e outro homem no particular, mas antes, numa comparação geral de ambos na sua inteireza. Tu não podes ter a esperança de ser um erudito, mas o que podes fazer é refrear a arrogância. O que podes fazer é elevar-te acima dos prazeres e das dores. Podes ser superior à tentação da popularidade, podes conter a tua impaciência com os insensatos e os ingratos. Sim, é até olhar por eles. Não permitas que alguém, nem mesmo tu próprio, te ouça caluniar outra vez a vida da corte. O arrependimento é remorso pela perda de uma qualquer oportunidade útil. Ora, o que é bom é sempre útil e deve ser preocupação de todo homem bom. Mas uma oportunidade de prazer é uma coisa que nenhum homem bom jamais se arrependeria de deixar passar. Daí, portanto, que o prazer não é bom, não é de forma alguma útil ao homem, nem uma espécie de prazer negativo, animal. Isso só faz haver degradação no homem, tanto física quanto espiritual. O homem tem que fugir dos prazeres mundanos o quanto ele puder. Pergunta-te o que esta coisa em si própria, pela sua própria constituição especial. Pergunta-te o que é esta coisa em si própria, pela sua própria constituição especial. O que é que ela é em substância e na forma e na matéria, porquanto tempo é que subsiste. Quando é difícil espantar o sono, lembra-te de que ir cumprir os deveres que tens para com a sociedade é estar a obedecer às leis da natureza humana e à tua própria constituição, enquanto que o sono é uma coisa que partilhamos com a criação bruta e irracional, e ainda mais que a obediência à nossa própria natureza é o caminho mais correto, o mais adequado e realmente o mais agradável a Deus. Habitua-te, se possível, a descobrir o caráter essencial de todas as impressões, dos seus efeitos no eu e a sua reação a uma análise lógica. Quando conheceres alguém, seja quem for, começa logo por te perguntar quais são as suas opiniões sobre a bondade ou a maldade ou os vícios. Porque se és bom, estás sendo agradável a Deus. Se és mau, procura corrigir-te. Se és vicioso, também procura corrigir-te o mais rápido possível, porque assim, se os seus pontos de vista sobre o prazer e a dor e as suas causas, ou sobre a boa ou má reputação, ou sobre a vida e a morte são de um determinado tipo, não ficarei surpreendido ou escandalizado por achar que os seus atos estão em consonância com aqueles. Direi a mim mesmo que ele não tem alternativa. Ninguém fica surpreendido quando ninguém fica surpreendido quando uma figueira dá figos. Do mesmo modo, devemos ficar envergonhados do nosso espanto quando o mundo produz a sua colheita de acontecimentos. Um médico ou um mestre de navio corariam se ficassem surpreendidos com um doente com febre ou com um vento contrário. Mudar de ideias e adiar para corrigir não é sacrificar a tua independência, porque tal atitude é só tua, na busca dos teus próprios impulsos, dos teus próprios juízos e da tua própria maneira de pensar. Se a escolha é tua, por que proceder assim? Se é de outrem, quem vais tu culpar? Os deuses? Os átomos? Em ambos os casos, seria loucura. Todos os pensamentos de culpa estão deslocados. Se puderes, corrige o transgressor, se não, corrige a transgressão. Se também isto é impossível, para que recriminar? Tudo o que não tem sentido não vale a pena. As coisas da natureza, daqui do mundo, que aqui morrem, fica aqui, e aqui também se altera e se transforma, decompondo-se nas suas várias partículas, isto é, nos elementos que vão formar o universo e tu próprio. Da mesma maneira, eles próprios sofrem alterações, e contudo, deles não nos chega qualquer queixa. Tudo, um cavalo,
Uma videira é criada para um determinado fim, e isto não é de admirar? Mesmo o sol dourado te dirá: estou aqui para cumprir uma tarefa, tal como todos os outros habitantes do céu. Qual tarefa, pois, para que foste criado? Para o prazer? Um tal pensamento será tolerável por Deus? A natureza tem sempre um objetivo em vista.